A gente está falando sobre salmos, né? Os salmos, eles estão na nossa vida. Salmo talvez tenha sido o primeiro livro de muita gente quando teve acesso à Bíblia. Salmos, antigamente a gente abria a Bíblia no meio, abria nos salmos. Depois que inseriram inário, comentários, fala, mapas, ele saiu do meio, né? Mas continua sendo um livro muito fácil de ser achado, de ser encontrado. Qual é o salmo da sua vida? Alguém tem um salmo? Um salmo, não precisa recitar não. Qual é o salmo da sua vida? Programa de hoje, qual é o salmo da sua vida, irmão ouvinte? Hein? O primeiro, 31, 139, 91, 107, 115. Imagino quem está visitando a gente fala assim: meu Deus, quantos números, isso não vai acabar. Acaba no 150. Acaba no 150. É maravilhoso Salmos, poesia pura, né, Paulo? Poesia, música, sonoridade completa. É muito especial quando você lê os Salmos. Olha só o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Leia comigo o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Com base nessa informação do Salmo 1, do versículo 1, o salmista diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Leia o 9 comigo. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando Moisés foi chamado para servir ao Senhor, liderando o povo de Deus na saída do Egito, ele fez a Deus uma pergunta muito importante. A pergunta que ele fez ao Senhor foi: qual é o seu nome? Que lhes direi? Lhes direi disse ao povo do Egito. Que lhes direi? Como é que eu apresento o Senhor? E o Senhor respondeu de uma forma clara e inequívoca: eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vós outros. Quando Deus se apresenta dessa forma para Moisés, essa apresentação segue para outros queridos que lá estavam, esta palavra tornou-se absolutamente impronunciável por puro respeito. O povo de Deus passou a ter muito cuidado para falar o nome de Deus. A ideia lá de Êxodo, que a gente observa na palavra do Senhor, não tomar o nome do Senhor Deus em vão, se tornou para eles uma máxima que eles perpetuaram no relacionamento deles com o Senhor. Respeito pelo nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão, falar sobre o nome de Deus ou o nome de Deus com todo o carinho, com todo o cuidado como precisa ser. Os nomes na Bíblia são muito importantes. Deus deu nomes para as pessoas e algumas pessoas tiveram seus nomes mudados. Por exemplo, você se lembra de uma pessoa do Antigo Testamento, lá ainda no livro de Gênesis, cujo nome foi mudado. O nome de Abraão foi mudado para Abraão. O nome de Sara, de Sarai para Sara. E você vai ver Israel,
para Jacó, Jacó para Israel, essa mudança dos nomes, sempre foram importantes. E sempre havia uma razão especial. Quando Paulo passa a usar o nome do apóstolo Paulo e se torna conhecido no mundo inteiro como Paulo, as mudanças que ali estão. Quando Jesus é apresentado, ele é apresentado como Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Os nomes são importantes. E cada vez que a Bíblia usa o nome de Deus, tem um significado especial. O Salmo 46, o salmista começa dizendo para nós: Deus é. Deus é. Alguns nomes de Deus são bem conhecidos e devem ser lembrados. Elohim. Elohim, fala comigo. Elohim. Elohim é o Deus poderoso. Deus foi chamado por Elohim na criação. Sintetiza a sua força, a sua majestade, o seu poder criador. Quando na Bíblia há o uso da palavra Elohim, isso no texto em hebraico, ele traz esse significado criador, esse poder de Deus ao fazer as coisas a partir da sua palavra. Quando ele disse haja luz, o que aconteceu? Houve luz. O poder criador de Deus. Uma outra palavra, um outro nome de Deus que é utilizado, uma outra expressão é El Shaddai. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É o nome que era utilizado ainda no período patriarcal, e desde então ele vem sendo utilizado para apontar a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo e apontar a proteção e o cuidado de Deus com o seu povo. El Shaddai. Um outro nome que se utiliza para Deus é El Elyon. El Elyon, que significa o Deus Altíssimo. É Deus Altíssimo porque Ele é acima de todas as coisas. É o Deus forte, supremo. É um Deus que está acima de todos nós. Quando nós olhamos para cima, olhamos para o Senhor, nós o percebemos como Deus Altíssimo. Adonai, mais conhecido, né? Adonai. Adonai significa Senhor e apresenta Deus como a autoridade máxima em Israel e acima de todos os povos, de todos os reinos. Adonai, o Senhor da nossa vida. Yavé, de onde veio Javé e de onde vem Jeová. Yavé, Javé, Jeová, mas Jeová, Yavé é o nome de Deus mais usado na Bíblia. Tem relação com essa fala de Deus para Moisés. Eu sou Yavé, o Deus presente na história da redenção do seu povo, o Deus que libertou o seu povo, o Deus que cuidou do seu povo, o Deus que tirou o seu povo da escravidão. Um outro termo que se utiliza, e nós podemos observar a junção, Yavé Shalom, o Senhor é paz. Yavé Shamá, o Senhor está ali. Yavé Rafá, esse Senhor Deus que cura. Yavé Jirê, o Senhor proverá. Cada um desses nomes traz em si, embutido nele, um significado para definir quem é Deus. Por isso, quando o salmista diz Deus é, ele parte de uma relação pessoal com Deus, estabelecida na comunhão com Deus, mas sobretudo na maneira como Deus se revelou a ele. Então entenda uma coisa importante: o que nós sabemos de Deus nos foi revelado por ele. Esta revelação de Deus nos faz conhecer uma face de Deus, e à medida que nós conhecemos essa face de Deus, nós passamos a nos relacionar com ele com base nisso. Quando alguém diz, o Senhor é Altíssimo, nós estamos dizendo, não há ninguém maior que o nosso Deus. Não há ninguém que esteja acima do nosso Deus. Ele está acima de todos os povos e acima de todos os deuses. Qualquer um que se levantar contra o Senhor perderá a batalha, porque o nosso Deus é Altíssimo, Ele é tremendo. Deus proverá. Quantas vezes na nossa vida nós vivemos instantes em que nós dependemos da provisão divina, e ao afirmarmos Yavé, Jirê ou Jeová, Jirê, nós estamos dizendo que o Senhor proverá.
Ele cuida de nós, as nossas mínimas necessidades serão supridas por Ele, e aqueles momentos em que nós nos percebemos sem condições de gerar alguma coisa, nós podemos descansar, cientes de que o Senhor proverá. Vários nomes, um só Deus, um só Deus. O salmista diz que o Senhor é, e quando ele diz o Senhor é, ele nos traz uma definição importantíssima. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando nós tomamos as duas expressões, refúgio e fortaleza, começando aqui por fortaleza, você tem uma descrição histórica do ponto de vista bíblico, que as cidades eram fortalezas, e as fortalezas eram protegidas por grandes muros, muralhas incríveis, coisas assim que com 7,5 metros de altura e de largura, e algumas delas eram duplas, tendo um fosso entre elas. A proteção era tão extraordinária, que a Bíblia diz que Jericó, quando o povo de Deus dali se aproximou, a cidade tinha muralhas tão grandes que eram consideradas intransponíveis. Essa é a expressão que nós podemos ler lá no texto de Josué, que as muralhas eram intransponíveis. As fortalezas protegiam a cidade, as cidades eram construídas a partir disso, as cidades não podiam expandir, porque era muito caro ampliar a fortaleza. Então as cidades viviam uma densidade demográfica muito grande, porque se acumulavam as pessoas. Isso produzia uma série de questões internas, mas quanto às questões externas, era muito seguro viver dentro de uma fortaleza. Os inimigos ficavam do lado de fora. Não sei se você já leu ou já visitou. Se você não foi, eu recomendo a visita. Um lugar lindo, muito interessante, chamado Massada, que fica lá em Israel. Fica lá numa região bastante quente, é no deserto. De Massada você consegue ver o Mar Morto, e é uma sensação atmosférica impressionante, um lugar que foi restaurado, e é um cuidado especial. Ali é próximo onde foram achados rolos do Mar Morto em Qumran. Mas ali em Massada, a história conta que alguns judeus que tinham uma resistência maior a todo o envolvimento dos romanos ali, eles foram para lá, e os romanos cercaram aquele espaço. E em que pese a força do Império Romano, eles não tinham condições de vencer aquilo que estava protegendo os judeus que ali estavam. E aconteceu uma coisa que é muito, muito triste. As muralhas foram sitiadas. Os romanos ficaram ao redor dela. Tem um lugar que você observa lá, que tem como se fosse o lugar do acampamento. Eles acharam, dentre as coisas que foram restaurando, lá tem pesquisas arqueológicas o tempo inteiro, eles esbarram na história, eles acharam um olerite, um contra-cheque, que apresentava essa relação que havia com o Império Romano. Irmãos, eles circularam, sitiaram, impediram que a alimentação fosse para lá, embora eles tivessem uma farta alimentação, impediram que a água fosse para lá, embora eles tinham uma farta quantidade de água, mas aquilo foi acabando. E quando foi acabando, enquanto isso acontecia, eles construíram pontes, para que essas pontes alcançassem até o alto daquela montanha. E quando eles estavam alcançando ali, o povo que estava ali dentro resolveu, eles tomaram uma decisão trágica: melhor nós nos matarmos do que morrermos pela mão ou pelas mãos de um romano. E assim eles começaram a matar uns aos outros, e todos morreram. Essa é a história contada por Flávio Joséfo, o historiador de Israel. Quando nós falamos sobre fortaleza e pensamos no nosso Deus como fortaleza, é aquele que nos protege, é aquele que nos livra do mal. O Senhor é aquele que ele se torna para nós um escudo extraordinário. As cidades tinham seus portões de bronze, a cidade tinha suas torres fortes,
Mas o nosso Deus é apresentado não como uma cidade, mas muito além dela, com a força e o poder para nos proteger. Mas o versículo 1 diz algo mais: Deus é o nosso refúgio. Eu não sei aonde você estava no dia da chuva, segunda-feira passada. As chuvas caíram intensamente. Alguns estavam no trabalho, outros já estavam em casa, outros estavam transitando, alguns ficaram com carro, ficaram presos em algum lugar. Cada um de nós tem uma história, né? Alguns acompanharam e viram isso, alguns estavam sem energia dentro de casa, alguns ficaram sem energia nos dias subsequentes. Mas quando você fala de refúgio, você pensa o seguinte: olha, você está com o seu carro no lugar onde a chuva está caindo forte e começa a encher, e alguém te mostra um lugar mais alto, e você diz: aquele lugar alto é melhor. Aí você sobe com o seu carro e se protege ali em cima. A água cai, a água sobe, mas não chega a alcançar um lugar onde você está. Ou você olha para baixo e diz: para lá eu não posso ir, mas aqui eu estou protegido. Esse lugar se tornou para mim um refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. Ele nos tira das pressões, dos momentos complicados. Ele está conosco onde nós vamos. Enquanto a fortaleza é um lugar fixo, o refúgio, ele é móvel. Ele pode ser, nos tempos bíblicos, uma caverna. Ele pode ser um lugar onde tem água. Ele pode ser um lugar mais alto que nos protege de algumas coisas. O Senhor é o refúgio, porque nele nós podemos nos refugiar, nele nós podemos nos esconder, nele nós podemos nos proteger. O Senhor é que faz isso na nossa vida. Eu queria terminar pontuando com vocês que o Senhor, Deus, que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Ele é socorro. 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 Quando nós ouvimos alguém gritar socorro, nós temos a tendência de ajudar. Embora nós vivamos numa cidade tão perigosa, onde a gente tem até receio de ajudar. Socorro é para uma pessoa que está passando por um momento muito difícil. Socorro é para quem não consegue se resolver. Socorro é para alguém que depende, às vezes, de um amparo, de uma mão, de um colo, de um abraço. Quando eu vejo alguém numa ambulância na cidade, em que pese todo o receio de não ter ninguém passando mal, de ser só alguém que quer cortar o trânsito, qualquer um de vocês que já tenha andado numa ambulância, ou como paciente, ou acompanhando alguém, sabe o quanto é importante que alguém abra o trânsito. O quanto é importante que alguém se afaste para que a gente chegue até lá. Às vezes a ambulância é o socorro que a gente precisa, ou é o socorro que alguém precisa. O socorro pode ser a nossa presença ao lado de alguém. O socorro pode ser uma palavra nossa, pode ser um afago nosso. O socorro pode ser o nosso prato de comida. O socorro pode ser um suco de fruta ou uma fruta. O socorro pode ser uma mensagem, um telefonema, um socorro na hora que a pessoa mais precisa. A Bíblia diz que Deus é o nosso socorro, socorro bem presente. Não atrasa, nem adianta. É na hora exata, é na hora certa. Deus sempre envia o seu socorro. Irmãos, o refúgio e a fortaleza e o socorro, que é o Senhor, Ele não espera uma aproximação nossa. Ele mesmo de nós se aproxima. Enquanto a fortaleza é um lugar fixo, e o refúgio também, e as pessoas correm para o refúgio ou correm para a fortaleza, o Senhor corre ao nosso encontro para nos oferecer refúgio, fortaleza e socorro. Salmo 46, versículo 1. Que Deus nos abençoe.